Vamos abrir a palavra na sequência de nosso propósito de pregar em Atos. Agora nós vamos chegar no capítulo 3 e vamos fazer a leitura dos versos 1 a 10. Atos 3, dos versos 1 a 10. Eu vou ler na nova versão transformadora e você acompanha na atualizada. Depois vamos nos voltar para ela, para essa nossa tradução. Lá na nova versão, o texto está assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés, os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou, começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Pai, essa é a palavra que foi lida e eu clamo que ela seja compreendida para que possamos conhecer na prática que o poder pertence a Ti e que nós precisamos confiar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e o Senhor tem nos feito confiar que esse poder não é apenas uma história obsoleta, mas é um poder atuante no mundo de hoje, pela fé, no nome de Jesus. Amém. Dá uma esmolinha aí, pelo amor de Deus. Quem nunca ouviu isso na vida? Irmãos, essa é uma expressão muito comum no mundo, desde que o mundo é mundo. Dá uma esmola aí, pelo amor de Deus. Não é fácil ser mendigo, não é fácil ter necessidades, não é fácil. O Império Romano, como qualquer outro império, mas o romano particularmente, foi tão dominante durante tantos séculos, à custa de algumas coisas. A primeira, o poder bélico, conquistador. O segundo, ou a segunda razão, era a quantidade enorme de escravos, mão de obra gratuita, que construiu tudo em todos os cantos. Quando você vai por todos os lugares do mundo que o teu dinheiro possa te ajudar a ir, e eu te aconselho a ir, se você puder, ruínas, Coliseu, Grécia, você verá fruto do trabalho escravo. Desde Moisés, Quéops e tantos momentos maravilhosos da arquitetura, o poder de conquista do Império Romano, como qualquer outro império, fez cativos trabalharem e construírem mega cidades e um poder que realmente deixou marcas até hoje. Na época de Cristo, principalmente 60 anos antes e durante todo o ministério de Cristo,
até a destruição de Jerusalém em 70, a opressão chegou num nível tão absurdo que todo cidadão, todo conquistado, a partir dos 12 anos, seja homem ou mulher, tinha que pagar um denário ao Estado por ano. Os judeus, particularmente, e todo conquistado, mas os judeus, particularmente, pagavam 20 a 25% de sua renda da terra, do fruto da terra, para o Estado romano. E é impressionante que os judeus ainda tinham o primeiro dízimo, o segundo dízimo, o terceiro dízimo, dependendo da época do ano. Ou seja, eles tinham duas classes de pessoas, os ricos e os pobres, não tinha classe média. Lá na faixa de cima, militares, a nobreza, pessoas que tinham posses e às vezes conquistados gregos ou conquistados judeus, também tendo posses, ficavam nessa categoria, subjugados, mas desfrutando de uma vida relativamente boa e folgada. Os demais, os aleijados, os mendigos, os pobres, as viúvas, os filhos órfãos, era uma quantidade monstruosa de pessoas. Viviam à míngua, eles não tinham o que fazer, a não ser pedir esmolas, a não ser a mendicância. Por isso, quando a gente lê, e vai ter uma mensagem sobre Levíticos, como temos terminado aqui no Instituto, sobre Levíticos, Deuteronômio, Números e tal, nós percebemos que Deus planejou na estrutura da nação de Israel preocupações também com os pobres, como ajudar, como fazer, para que fosse minimizada a pobreza e não oprimida a ponto da loucura total, da miséria absoluta. Mas é impressionante, meus irmãos, como que Deus age, como que Deus opera seus milagres. O próprio Jesus deixou claro, pobreza sempre vai existir. Ela não é fruto da economia tão somente. Ela é decorrente do próprio pecado, do absolutismo dos reis, de todos os sistemas que governam, ou tentam, ou acham que podem governar o mundo. Se houvesse um bonito e perfeito, estaríamos nadando em prosperidade em qualquer canto do mundo. Mas não é esse o caso nem da pregação. O foco aqui é a relação de Pedro com o mendigo, com o poder de Cristo, que nos leva a pensar num tema que pode ser útil para você, espero que seja. O encontro entre o coxo e o Cristo de todos os caminhos. Como é que foi? Esse é o tema da mensagem. O encontro entre o coxo e o Cristo de todos os caminhos. Eu usei o Cristo de todos os caminhos por causa de uma obra que eu li no início do seminário, exatamente, Hudson Taylor, O Cristo de Todos os Caminhos. Muito bonito o livro. Me inspirou e achei que valeria a pena ajuntar a palavra encontro, a história relatada nesses 10 versos e tirar lições que nos ajudem a entender como que o poder de Deus age quando Ele, Cristo, se encontra com o coxo ou com qualquer coxo que não seja literalmente dos joelhos trôpegos, mas da alma, da mente fraca, do coração endurecido, como cantamos aqui, da teimosia, da mente que acha que já sabe e não sabe bulhufas. Por isso eu quero que o coxo, você se enquadre lá, como eu. Em algum momento, em algum lugar, em alguma necessidade, eu sou um coxo. E eu quero só lembrar algo que eu compartilhei, e já foi, acho que domingo passado, experiência rápida, mas doída, um pouco desagradável. Por quê? Voltando do casamento, num farol lá na Baixada, o Rodolfo dirigindo, e me para em frente, bem em frente do farol ali, onde tem o glorioso centro de treinamento do outrora glorioso Santos Futebol Clube. Me para um camarada de boa feição, Rastafari, sim, todo cabelo produzido, não devia ter mais do que 30 anos, na minha ótica, com uma placa imensa de papelão,
escrito: eu estou com fome, me ajuda, por favor, pelo amor de Deus. Ele parou do meu lado, eu estava do lado do passageiro, e eu falei: eu não tenho. Eu falei: não tenho, não tinha mesmo. E não tinha nada, a não ser que eu estivesse sem enxergar Pix, porque eles estão pedindo assim ajuda. E eu não tinha. Falei: tem, Rodolfo? Não tinha R$1 para dar. O farol demorou um minuto e meio, dava para dar alguma coisa, mas não tinha. E o farol abriu, e ele falou: estou com fome. Ele falou várias vezes. E eu falei: e eu não estou com fome. Eu nunca passei fome na vida. Eu não sei o que é isso. Eu tenho certeza que a maioria aqui não sabe o que é isso também. Mas aquele rapaz me estraçalhou o coração. Porque na maioria das vezes eu faço, você também faz, o mesmo que fizeram com aquele camarada que ficava na Porta Formosa, e ele ficou lá 40 anos. 40 anos. E por lá passou Pedro muitas vezes. Por lá passaram os discípulos muitas vezes. Por lá passou o arrogante e posudo Caifás, com toda a sua parentela, seus filhos. Fariseus, togados. Por lá passaram os homens da religião. E eu queria que você pensasse nesses versículos, encontrando recursos da palavra, da graça, do poder de Deus, para entender o poder transformador do encontro de Cristo com um coxo. O Cristo de todos os caminhos, que é capaz de aprumar o passo de todo mundo, que anda trôpego, que anda capenga na vida, que anda com necessidades das mais variadas possíveis. A primeira coisa que eu vejo nesse encontro entre o coxo e o Cristo de todos os caminhos é a reunião de oração às 15h, preparando o caminho. Verso 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Os irmãos perceberam como a oração está na pauta de qualquer manifestação do poder de Deus? Sempre. Se não tiver na pauta da tua agenda, se cuida, porque uma hora vai acontecer com você o que diz Provérbios: aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, um dia vai clamar também, não vai ser ouvido. Por isso, o encontro do coxo com o Cristo de todos os caminhos passou por uma reunião de oração às 15h, lá no templo. É curioso que lá no templo, nos arredores do templo, muitos oravam. E com certeza lá dentro, ou nos arredores, porque dentro não dava para ir, muita gente devia estar falando assim: Senhor, abençoe aquele coxo. Não é? Minha mãe sempre dizia algo com a sabedoria simples dela, mas verdadeira. Ela falava assim: filho, tinha um menino que reclamava todos os dias que não tinha sapato, até o dia que ele encontrou um menino que não tinha pé. Aí ele parou de reclamar que não tinha sapato. Já imaginou a filosofia da dona Tetê no dia de hoje? Pois é. O encontro entre o coxo e o Cristo de todos os caminhos passou por uma reunião de oração às 15h. Quantas vezes nós oramos assim? Abençoa, abençoa, abençoa. Sem perceber que somos o instrumento que Deus vai usar para abençoar. Eu não posso simplesmente orar. João diz na sua primeira carta, capítulo 3, se você percebe o teu irmão carente de alguma necessidade, e você tem recursos e fecha o coração, como pode o amor de Deus permanecer aí dentro? O Cristo de todos os caminhos quer nos curar dessa enfermidade brutal que se chama falta de sensibilidade, falta de solidariedade, falta de pensar no outro, o outro como próximo, que Jesus cantou essa pedra há muito tempo. O que significa
a amar a Deus acima de todas as coisas. Força, entendimento, é como dizia alguém há muito tempo atrás, e hoje está ressuscitando essa velha máxima, né? Café. Eu até mandei esse vídeo para o pastor Ricardo, por gostar muito de café. Café, coração, amor, força, entendimento. Quer amar a Deus? Faz isso, toma um café todo santo dia, e você vai perceber como que o amor se manifesta. O encontro entre o coxo e o Cristo de todos os caminhos, no verso de número 22, tem uma outra, no verso seguinte, né? Tem uma outra lição, uma esperança adiada por mais de 40 anos. O verso diz assim: era levado um homem coxo de nascença. Se você quer saber por que eu digo 40 anos, lá no capítulo 4, versículo 22, tem a resposta. O texto diz assim: ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. É impressionante, meus irmãos, que por mais de 40 anos o coxo de nascença estava lá. E o texto nos ajuda a entender que a esperança daquele menino, agora um quarentão, foi uma esperança adiada por mais de 40 anos, até aquele dia em que o coxo se encontraria com Cristo de todos os caminhos. E é por isso que eu louvo a Deus pela maravilhosa, oportuna canção que o coral entoou. Hoje pode acontecer algo bom em teu ser. Se você entra num templo para cultuar a Deus por mero mecanismo congelado, é porque você não acredita. E tomara que cada coralista que cantou creia que hoje, eu não sei o que você espera, mas eu sei que Deus sabe que pode acontecer alguma coisa boa no teu ser hoje, como aconteceu na vida daquele coxo naquele dia. 40 anos, não é fácil, irmãos. Não é fácil esperar 40 anos. E a crítica já veio logo depois. Pedro já estava preso, ameaçado por ter feito um milagre, por ter abençoado um coxo de nascença. Os irmãos percebem a coisa, a complexidade. Semana retrasada, numa cidade dos Estados Unidos, um jovem de 16 anos, cristão, formando no ensino médio, ele deixou de receber o diploma, porque quando ele foi pegar o diploma, tinha um discurso pronto, montado, preparado, sabe aquela coisinha quadradinha, chata, aquele ritual chato. O moleque falou assim: eu quero, antes de agradecer a papai, mamãe, a escola, louvar a Deus, porque Ele me deu todas as condições para eu chegar até esse momento, tudo vem dEle. Nós lemos aqui, das tuas mãos. A diretoria, quando a população toda a galera que estava ali, colegas e parentes, começaram a ficar contentes e bateram palmas para ele. A diretoria não gostou, saiu do roteiro, não deram o diploma para o menino. O que vai acontecer depois eu não sei, só porque ele exaltou com gratidão singela o nome do verdadeiro doador da inteligência e de todos os recursos para ele chegar até aquele momento. Pedro estava sendo intimidado também. Por quê? Porque curou um homem que estava ali na dependência por mais de 40 anos. O encontro entre o coxo e o Cristo de todos os caminhos não só foi preparado por uma reunião às 15h de oração, também foi uma esperança que foi adiada por mais de 40 anos. E toda vez que uma esperança é adiada, o livro de Provérbios diz, ela faz adoecer o coração. Mas quando aquilo que você espera se realiza, o coração se renova em fé, em júbilo. Mas toda esperança adiada faz adoecer o coração. Aquele homem estava doente, não só das pernas e dos joelhos, mas da alma, porque a esperança dele foi adiada durante muito tempo. Terceira coisa que eu vejo no texto, um milagre inequívoco. No verso 2 o texto diz, ele era levado, ele era coxo de nascença. Não havia nenhuma dúvida,
Não havia nenhuma dificuldade de entender o que acontecia com aquele homem. Todos o conheciam, todos sabiam quem ele era. Era coxo de nascença. O milagre era inequívoco. Toda vez que o milagre acontece, vem a razão tentando explicar. É como se fosse necessário. Milagre não se explica, milagre acontece, milagre é coisa do poder de Deus e não da explicação científica. Deus pode usar a ciência, pode usar o medicamento, ou pode não usar absolutamente nada. O milagre não se explica, o milagre acontece por obra e graça e poder daquele que fez a célula, daquele que fez o universo, e não deve satisfação a senhor ninguém. E é bonito a gente ler, quando você puder, leia Luiz Pasteur, leia a história dele, e você vai ver quantos testemunhos de um grande e tremendo cientista, que sempre se curvou, não só diante das explicações oficiais, mas diante do sobrenatural, que às vezes, nós que somos da religião, queremos tirar de cena. É milagre, explica. Eu explico o milagre com uma palavra, uma só. Aleluia, pronto. Só essa palavra explica o milagre. Um milagre inequívoco. O aleijado era de nascença. A quarta lição que eu vejo ainda no verso 2. Amigos solidários. O coxo que se encontra com Cristo de todos os caminhos, ele passou por amigos solidários. O texto diz, todos os dias, algumas pessoas o colocavam ali na porta do templo, na porta, para pedir esmolas. É impressionante, meus irmãos, que os amigos faziam isso. Vocês já imaginaram a dificuldade de você fazer a mesma coisa, sabendo lá no fundo que não vai mudar nada, mas isso é solidariedade. Ah, quer saber? Chega, cansei. E às vezes a gente passa por isso, ajudamos uma pessoa, oramos por uma pessoa, mas aquela pessoa é difícil, aquela pessoa é teimosa, aquela pessoa é dura de coração, aquela pessoa dá tanta volta, aí nós descartamos e falamos, não quero mais saber, se vira. É esse o nosso projeto de cristianismo que transforma e que restaura. Se Deus usasse essa estratégia comigo e com você, eu vou perguntar aqui, quantos estaremos no culto domingo que vem? Ninguém, por quê? Ele não usa essa estratégia, ele usa uma outra. As minhas misericórdias se renovam a cada manhã, e é por causa delas que eu não consumo vocês, eu não detono vocês, por causa das minhas misericórdias. O texto então fala desse encontro como um momento em que amigos solidários sempre estavam preocupados com aquele homem. Não dá para saber o que aquele homem sentia. Mas o que será que motivava aqueles amigos que diariamente, durante 40 anos, carregavam? E vocês sabem que pessoas que não têm como reagir, é como peso morto, é difícil carregar. Quem tem 30 vira 60, quem tem 40 vira 80 e por aí vai. E aquele homem era levado sistematicamente, solidariamente, todos os dias naquele templo. Insista, persista, não desista, principalmente daqueles que estão muito próximos, com os quais você lida há tanto tempo e talvez ainda não deram o resultado que você espera. O Cristo de todos os caminhos quer isso de você, essa solidariedade persistente. Aquela coisa de orar o tempo todo, persistir, a segunda milha, a terceira, vai por aí. Deus tem poder para fazer mudanças em teu ser, e não só no coxo, mas também na sua disposição de crer que Ele tem esse poder. Outra coisa que eu vejo, um miserável invisível numa porta suntuosa. Um miserável invisível numa porta suntuosa. Irmãos, o templo tinha 9 portas. O pátio dos gentios era exclusivo para os miseráveis, para os homens, as mulheres também ficavam ali. O pátio dos judeus, em algum canto, 9 portas enormes,
algumas de 9 metros, a maioria, mas a porta formosa, segundo alguns historiadores, ela era feita de um bronze polido vindo de Corinto, e essa porta exclusiva era o símbolo do poder, da majestade do templo. 22 metros de altura, 18 de largura, e aquele homem ficava ali. No limite de lá ele não podia passar, só judeus podiam ficar ali, além daquela porta. O resto, a gentalha, principalmente gente daquele tipo, ficava à margem, ficava fora. Nós estaríamos aonde? Para lá da porta formosa? Não, nós estaríamos aquém da porta formosa. Agora, por causa da formosura de Cristo, Ele nos levou aonde? No pátio dos gentios? Não, Ele nos levou no Santo dos Santos. Ele rasgou o véu, Ele falou: vocês têm acesso ao trono da graça, não mais, somente ao pátio. É o colo do Altíssimo que você chegou. Por isso, olhe com compaixão os miseráveis que estão além da porta. Aquele miserável, invisível, ficava numa porta suntuosa. Os irmãos já imaginaram como tem por aí? E eu não sei, eu queria saber, mas gostaria que algum dia alguém me dissesse: quantos miseráveis, mendigos, carentes, pessoas totalmente invisíveis nós temos em São Caetano? Você já parou para pensar nisso? Que em alguns cantos da nossa cidade, onde calçadas maravilhosas, Avenida Kennedy, toda florida, toda cheia de pistas de caminhada, e mais isso e mais aquilo outro, tem também alguns lugares onde algumas pessoas estão dormindo em algumas barracas, aqui e acolá, eu não sei quantos, mas onde eu morava, ou na região lá da Rebouças, a Paulista inteira, não tem 1 quilômetro que não tenha gente dormindo em barracas, e está aumentando. E em São Caetano, eu não sei mesmo, gostaria de saber, para quem sabe tomarmos alguma atitude, alguma decisão, não só de orar, de levar um cobertor na época do frio, de levar uma sopa, mas de levar uma esperança aos invisíveis da nossa sociedade. O encontro entre o coxo e o Cristo de todos os caminhos. No versículo 3, eu vejo ali um pedido comum a pessoas especiais. Olha só, vendo ele a Pedro, o coxo viu Pedro, ele viu João, e ele viu que eles iam entrar no templo, e implorava que lhe dessem uma esmola. Era só o que ele queria. Um pedido comum a pessoas especiais. Aquele homem não sabia, mas aquele dia não era de esmola, era um dia de riqueza para ele, mas ele não sabia. O Cristo de todos os caminhos estava para entrar em ação, através de um homem como Pedro, que não queria deixar de ver, não queria deixar de enxergar. E eu tenho certeza que é possível que você enxergue muita coisa que eu não enxergo. E se somos corpo, e se somos membros uns dos outros, e se Cristo é o nosso cabeça, me ajude a enxergar. E também quando eu te fizer enxergar o que você não vê, enxergue, abra os seus olhos, para que você entenda que maravilha vai acontecer aqui. Ele viu Pedro, ele viu João, ele sabia, eles vão para o templo. Quem sabe eles podem me ajudar naquilo que eu preciso. Uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola. Estou com fome. Era o que ele queria, mais nada. Que maravilha a gente poder ouvir, e como especiais que somos, não por aquilo que somos, mas por aquilo que Deus nos fez ser, novas criaturas. Nós somos especiais, filhos de Deus, nós somos da realeza de Deus, nós somos sacerdócio santo, filhos de Deus, e nossa única missão é proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E um poder que ele tem é curar, é transformar, é resgatar. Ou eu creio nisso, ou é melhor a gente vender areia na praia. Um pedido comum a pessoas especiais. Quando alguém chega para você e fala assim: olha, pede oração lá na igreja. Peça, anote e comece a orar você.
Porque é difícil todo mundo lembrar de todos os pedidos, mas você que recebeu, você que foi o mediador, você que foi o intermediário, comece contigo. Se aquilo tem valor para você, se aquilo comoveu você. Aquele homem não sabia quem era Pedro, não sabia, mas Pedro tomou uma atitude maravilhosa que nós podemos aprender também. No verso de número 4, um olhar diferente de todos os demais. No 3, um pedido comum a pessoas especiais, mas no verso 4 eu vejo um olhar diferente de todos os demais. Verso 4 diz: Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Percebe? A pausa não é mais um andar, e tem um mendigo, desvia, pula, vira a página, não quero ver, não quero saber, muda de calçada. Não, ele parou, fitou aquele homem e falou: olha para nós, olha para nós. Esse foi o olhar diferente. Pedro mudou de postura. Pedro não negou quem era, não negou em quem cria. Agora era o teste, agora era a hora do homem cheio do Espírito dizer a que veio e dizer que aquele poder derramado em Atos 2 estava ali mudando o curso da história dele e da história daquele coxo também. Você tem o Espírito Santo e, crendo que você tem, está tudo à tua disposição. Não precisa de educação bíblica. Quem tem o Espírito Santo frutifica. Quem tem o Espírito Santo é nova criatura. Quem tem o Espírito Santo é livre. Quem tem o Espírito Santo ora a Deus. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade espiritual. Tem, não precisa de liberação de pastor, de conselho, de ninguém. Ali estava Pedro, o Pedro de tantas outras histórias que talvez sirvam até de zombaria ou de deboche. Mas aqui é o Pedro mudado, é o Pedro transformado. Olha para mim. Ele fala para aquele homem. Esse é um olhar diferente de todos os demais olhares, de todas as pessoas que iam para o templo e saíam e nem mais enxergavam aquele mendigo. Outra verdade que eu vejo no verso 5, o mesmo olhar dos últimos 40 anos. Se o olhar de Pedro era diferente, o olhar daquele homem era o mesmo, dos últimos 40 anos. Verso 5 diz: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Os irmãos já viram alguém que olha para nada, olha para o vazio, dá uma esmola pelo amor de Deus. Pedro fala: olha para mim. Pedro já estava preparando, já estava inundado pelo Espírito Santo para fazer algo inusitado, bonito, maravilhoso. Mas aquele homem olhava e dizia: não custa nada pedir, é mais um, são tantos que entram, quem sabe esses dois vão me ajudar. Aqui eu vejo realmente o mesmo olhar de decepção, o mesmo olhar de desesperança, o mesmo olhar de desilusão. E esse olhar muitos irmãos às vezes percebem por aí, ou muitos porque não foram abençoados como queriam, porque não receberam a resposta que tanto buscaram, já começam a capengar na fé, já começam a olhar com crítica a qualquer palavra que incentive a convicção, que incentive a esperança. Ah, eu sei que Deus é poderoso, eu canto isso na igreja, mas isso não encontra canto no meu coração. Triste ter que admitir que tem gente que já está nessa, mas aquele homem ia mudar de vida. Verso de número 6, uma aparente frustração, abrindo as portas para a maior realização. Olha o verso 6, uma aparente frustração, abrindo as portas para a maior realização da vida daquele homem. Verso 6 diz: Pedro, porém, disse para aquele homem: eu não possuo prata nem ouro. Os irmãos já imaginaram naquela fração de segundos o coração daquele homem? Puxa vida, de novo. Esse pelo menos falou, esse pelo menos respondeu. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, daquele cara que por mais de 4 vezes falou: me dá uma ajuda, por favor, qualquer ajuda, 1 centavo, R$1, 50 centavos, por favor. E eu não tinha, não é possível. Não dá. Uma aparente frustração abriu as portas para a maior realização. Aquele homem ouviu Pedro dizer: eu não possuo prata, eu não possuo ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, eu dou para você.
anda. Irmãos, sem rodeios, simplesmente, eu não tenho dinheiro. E essa é a história do cristão. Não adianta a gente pensar, não, nós temos grana. Nós temos trabalho, nós podemos dar dízimo, nós podemos comprar uma propriedade, mas nós não somos donos do banco. O Elon está aí? O Bill? O Arremed? Não tem Arremed aqui, não tem. Não tem. Não tem Chaim, Abravanel? Não tem. Pereira tem. Pavarini tem. Silva. E Silva. Tem o Silva ali. Irmãos, que coisa maravilhosa a gente poder falar como Pedro. Aquele momento de aparente frustração abriu as portas daquele homem para a maior realização espiritual. Deus vai agir. Ele não sabia nem quem era Deus, mas Pedro sabia. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Faça isso, irmãos. Às vezes a gente se furta de dizer algo tão espetacular, tão impactante, porque a gente quer fazer o convencional. Deus não quer que você seja convencional. Pense fora da caixa. Pense no ambiente da graça de Deus. Foi o que Pedro falou. Dinheiro aqui não tem, mas o que eu tenho aqui dentro eu dou para você. Anda! Em nome de Jesus. Pronto, acabou a conversa. Isso aí mostra algo tão surpreendente. A prova visível do milagre e o crédito a quem de direito. Versos 7 e 8. As portas da realização do milagre abriram-se, porque Pedro teve ousadia e uma intrépida fé, a ponto de dizer, eu creio nisso. Se você não acredita, não ore não passe vergonha, não se preocupe. Alguém vai se levantar e Deus vai levantar alguém que vai orar, simplesmente, não é um exibicionista de poder não. Quem era Pedro? Só um servo, e ele disse, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, fique em pé, agora. Olha o verso 7 e o verso 8, a prova visível do milagre, e o crédito a quem de direito. Tomando pela mão, lá vai Pedro, sem se preocupar com o imundo ou qualquer coisa, ele levanta aquele homem, e imediatamente os pés, os tornozelos se firmam. De um salto ele se pôs em pé e passou a andar e entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. Os irmãos imaginam a cena, os sacerdotes ali não estavam preparados para isso. O homem sempre, 40 anos, deixa ele lá, não tem jeito mesmo. Mas aquele dia foi diferente, o culto foi diferente, o louvor foi diferente. Quem entrou? O maltrapilho, o cara que provavelmente estava tudo rasgado, cheirando a xixi. Ele levantou e começou a pular e dizer, louvado seja Yahvé, shalom para todo mundo, para vocês todos, olha como eu estou. E ele louvou a Deus, o crédito a quem de direito. Ele não disse, Pedro, maravilha, João amoroso. Ele disse, louvado seja Deus. Isso significa que Deus marcou um encontro naquele dia com um coxo que não andava. Lembra daquele velho cântico que tem gente até que abomina, mas ele tem uma beleza singela. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Olha quantos privilégios a cada domingo você descarta por simplesmente ser convencional. Senhor, eu estou indo para a tua casa, fala comigo, usa o teu servo, usa a banda, usa o coral, usa o trio maravilha. Não sei se é o nome, desculpa aí. É porque já tem trio, agora é o trio maravilha. Deus seja louvado, Ele, não as maravilhosas. Não é o trio das maravilhosas, é o trio maravilha. Bom, seja lá o que foi que eu falei, Deus traduz para vocês aí, né? Duas verdades finais, meus irmãos, que eu vejo aqui nesse texto.
A prova visível do milagre, o crédito a quem de direito, e a última das verdades, versos 9 e 10. Reconhecimento, admiração e assombro. Coisas que só o poder de Deus pode fazer. Reconhecimento, admiração e assombro. Verso 9. O povo todo viu andar, louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O povo se alegrou. O povo. Não fala aqui de nenhuma autoridade eclesiástica, não fala aqui de nenhuma autoridade de guardas do templo, não fala de nenhuma autoridade secular. Eles vão agir mais tarde, eles vão agir no capítulo 4, eles vão intimidar Pedro, eles vão intimidar João. E João e Pedro vão dizer, olha, foi em nome de Jesus o Nazareno. Vocês crucificaram, mas ele está vivo e ele está aprontando nas barbas de vocês. E vocês não reconhecem ele ainda como Messias, mas para nós, ele é o Messias, ele é o Todo-Poderoso. Por isso, aqui a gente vê reconhecimento, a gente vê admiração, a gente vê assombro. E eu tenho certeza, irmãos, que nós podemos provocar a mesma sensação nas pessoas. Está cheio de gente por aí ao redor da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa família, que vive uma vida desgraçadamente medíocre. E nós somos diferentes. E isso tem que ser comunicado, isso tem que ser mostrado, porque se você era coxo e não é mais, ande de cabeça erguida. O texto lá de Abacuque tem que ser resgatado. Se não tiver fruto na videira, se não tiver gado no pasto, o Senhor me faz andar altaneiramente, não é metidamente não, é de cabeça erguida, altaneiramente, para proclamar as alegrias, as maravilhas que Ele tem o poder de fazer. Se nenhum pastor orar pela sua enfermidade, se a gente for fazer uma oração, chamar um presbítero, deve ter uma irmãzinha aí que acredita sinceramente, sem nenhuma intromissão nossa. Não estou dizendo que pastor não acredita não. A gente só tem umas burocracias que tem que ser colocada na lixeira. Para falar, Senhor, quero voltar ao início de tudo, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Já conhece essa canção? Já ouviram cantar? Então, sugestão para o louvor de domingo que vem. Quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar a Deus. E eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte, 4 lições interessantes. A religião é cega, muitas vezes, para as necessidades das pessoas. Familiaridade demais com a necessidade pode gerar desprezo. É muita familiaridade, o que foi? Não, ele é vizinho meu, ele é coxo, ele tem um problema mental, a mulher largou ele está deprimido. Coitado, deixa para lá. Mas há uma verdade, número 2, o Espírito Santo abre os nossos olhos. Se a mera religiosidade é cega, o Espírito Santo abre os nossos olhos. Outra verdade, os cristãos cheios do Espírito Santo enxergam as necessidades de longe. Eles enxergam. E eles correm atrás. E eles fazem o que tem que ser feito. E a última, somente o Espírito Santo pode nos reavivar. O Santo Espírito desceu aqui, enchendo todos de poder. Já ouviu isso? Isso é possível? É, Senhor. É possível, Sabe, se você está coxo, eu vou encerrar com esses 2 versos, que eu espero que eles falem com o seu coração. Vou pedir para os nossos irmãos que coloquem, projetem esses 2 versículos maravilhosos da palavra de Deus. Vamos ver se dá certo. É possível? Olha que maravilha. Hebreus 12, verso 12 e 13. Portanto, revigorem suas mãos cansadas, seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Hebreus 12, verso 12 e 13. Deus seja louvado por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. E quem anda coxo, se encontre com Jesus. Ele vai aprumar, vai fazer você andar firme e forte. Em nome de Jesus. Amém.